Olá pessoal, vamos começar mais um assunto de genética que é sobre o sistema sanguíneo ABO, ok? Então, o sistema sanguíneo humano, ele é chamado de sistema sanguíneo ABO, certo? Tá aqui, sistema sanguíneo ABO, e ele se caracteriza por ter 4 tipos de sangue, certo? Que são os tipos de sangue A, B, AB e O. E o que é que determina que o nosso tipo de sangue seja um tipo de sangue de um desses 4 tipos? Isso tem a ver com a presença de antígenos, né, que são substâncias, são pequenos receptores, como vocês podem ver aqui, que estão presentes na membrana das hemácias. Esses antígenos, esses receptores, têm o nome de antígeno ou aglutinogênio, são sinônimos, e as hemácias são as células vermelhas do nosso sangue, certo? Que também são conhecidas como eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Então, quem tem sangue tipo A, ou seja, pertence ao grupo a sua hemácia apresenta aglutinogênio, ou seja, receptores do tipo A, tá? Que são essas anteninhas aqui, que é do tipo A, nas hemácias. Quem tem sangue tipo B é do grupo B, possui antígenos ou aglutinogênios do tipo B nas suas hemácias. Quem é do tipo AB apresenta os dois tipos de aglutinogênios, dois tipos de antígeno, tanto o antígeno tipo A quanto o antígeno tipo B. Já quem é do grupo sanguíneo tipo O apresenta nas suas hemácias, ou melhor, não apresenta nas suas hemácias nenhum dos tipos de aglutinogênio, nem o A nem o B. A superfície dessa hemácia é uma superfície lisa. Então, na verdade, esse O significa zero. Zero por quê? Por causa da ausência de aglutinogênio. Não tem nenhum desses receptores aqui, tá? Nenhum desses antígenos na superfície. Então, isso significa que pela ausência, pela falta desses aglutinogênios, esse O, na verdade, ele significa zero. Porém, para poder padronizar o nome do sistema e padronizar numa forma somente que nós chamamos eles por letras, ficou o zero significando O, né? Porque são dois símbolos semelhantes. Por isso o nome do sistema A, B, O. E aí, quais são as características que vão além desse tipo de sangue, né, que a gente está vendo, desses 4 tipos de sangue? A gente já conheceu como é a estrutura das hemácias com relação aos antígenos ou aglutinogênios que eles apresentam, né? O A tem aglutinogênio tipo A, o B tipo B, o AB os dois, tanto o A quanto o B, e o O nenhum. Então, além de conter essa informação no nosso sangue, essa diferença de aglutinogênios na membrana das hemácias, é importante lembrar que o sangue humano ele é dividido em 2 partes, tá? Uma delas é a parte que contém os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, que é o caso das hemácias que a gente está estudando aqui. Mas tem uma outra fração, que é uma fração mais líquida, tá? Que é uma fração formada pelo plasma, que a gente chama. É um líquido, e esse líquido ele dissolve toda essa fração dos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Esse plasma corresponde a aproximadamente 60% do volume do sangue, tá? E o que é que esse plasma tem a ver com o tipo de sangue? Vê só. Além das hemácias, que está aqui representado, ó, são essas células vermelhas, né, discoides que a gente está vendo, no plasma, que é essa parte líquida aqui, quem tem o sangue tipo A, além de ter esse tipo de hemácia que a gente está vendo aqui, que a gente já discutiu, ele vai ter um tipo de anticorpo, tá, que é uma outra substância, é uma proteína, tá, que funciona como um anticorpo, também conhecida como aglutinina, que vai ser contrária ao tipo sanguíneo que você tem. Por exemplo, quem tem o tipo sanguíneo A vai ter antígeno ou anticorpo do tipo anti-B, contrário ao tipo de sangue. Quem é A tem anti-B. Quem é B vai ter o anticorpo contrário do tipo sanguíneo dele, anti-A.
Quem tem tipo sanguíneo AB não vai ter nenhum anticorpo no seu plasma. Já quem tem tipo sanguíneo O vai ter os dois tipos de anticorpo, tanto o anti-A como o anti-B, ok? E o que é que saber o tipo de aglutinogênio ou aglutinina que existe no sangue tem de importante? Então, isso vai ter total importância quando a gente vier a falar e aprender, que é o que a gente vai aprender mais para frente, sobre a transfusão de sangue, tá? Isso vai interessar diretamente a possibilidade de transfusão sanguínea, a compatibilidade sanguínea dos tipos de sangue que a gente vai poder doar e receber. Por quê? Vê só. Vai acontecer um fenômeno chamado de aglutinação sanguínea quando a gente receber um tipo de sangue que não é compatível com o nosso. Então, existe uma certa compatibilidade, uma certa possibilidade de doação entre esses tipos de sangue, podendo haver problema para a pessoa que recebe ou não, certo? É isso que a gente vai entender agora. Vê só. Se eu tenho um tipo sanguíneo A, significa que eu tenho um aglutinogênio A nas hemácias e tenho uma aglutinina anti-B no meu plasma, ok? Se eu sou do tipo sanguíneo A e recebo o sangue de uma pessoa com tipo sanguíneo B, quando eu recebo o sangue dessa pessoa com tipo sanguíneo B, o sangue dessa pessoa vai vir rico em aglutinina anti-A. Essa aglutinina anti-A, quando eu receber, vai entrar em contato com o aglutinogênio das hemácias do meu sangue, tá? E quando esse anticorpo encontrar esse antígeno, vai acontecer esse fenômeno de aglutinação. Um vai se encaixar no outro. E quando eles se encaixam, eles aglutinam, eles coagulam. E o que é que isso causa de prejuízo? Quando isso ocorrer, essas hemácias aqui, ó, do tipo A que estão presentes no meu sangue, elas perdem a função, tá? Elas não conseguem mais exercer a função que elas tinham, por exemplo, de transporte de oxigênio. E se elas não conseguem mais transportar oxigênio, pode ocasionar a morte da pessoa, do indivíduo. O mesmo acontece se uma pessoa com tipo sanguíneo B receber de alguém a aglutinina do sangue A doado para a pessoa B, vai encontrar, ó, esse aglutinogênio aqui. Quando um encontrar com o outro, ocorre um processo de encaixe, e esse encaixe ocasiona a aglutinação, a coagulação, que vai ocasionar o prejuízo, ou entre parênteses, a morte dessas hemácias. O mesmo pode ocorrer, ó, se a gente, por exemplo, doar para uma pessoa com tipo sanguíneo O, sangue tipo A, B ou AB. Por quê? Quem tem sangue tipo O vai ter os dois tipos de aglutinina, ó, anti-A e anti-B. Se ela tem os dois, quando ela receber o sangue tipo A, vai coagular com a anti-A. Se ela receber sangue tipo B, o aglutinogênio vai coagular com o anti-B. E se ela receber o tipo AB, ó, que tem os dois, vai coagular com os dois. Se coagula a glutina, essa hemácia aqui, ela fica em prejuízo. E no caso do tipo sanguíneo AB, por que que o tipo sanguíneo AB, ele pode receber tanto do sangue AB, como do O, como do B, como do A? Por quê? O tipo sanguíneo AB não tem nenhuma aglutinina. Então, qualquer tipo de hemácia que vier, ou seja, qualquer tipo de aglutinogênio que vier, o aglutinogênio anti-A, perdão, o aglutinogênio A, o aglutinogênio B, ou o tipo O, que não tem aglutinogênio nenhum, não vai haver coagulação. Se não há coagulação, não há prejuízo. Essa hemácia vai funcionar normalmente. Então, depois que a gente entendeu qual é a importância dos antígenos e dos anticorpos, né, dos aglutinogênios e aglutininas, que a gente aprendeu no slide anterior, a gente agora vai entender como se dá o processo de doação de sangue, a questão da compatibilidade sanguínea, né? Que tipo sanguíneo pode doar para que tipo sanguíneo?
Nessa ilustração aqui, o que é que a gente tem? A gente tem os 4 tipos de sangue, sangue tipo A, B, O e AB, e a relação de possibilidade de doação. Que tipo sanguíneo pode doar para que tipo sanguíneo e quem pode receber de quem? Então, o que é que a gente pode observar aqui, ó? No sangue A, o sangue A, ele pode doar para si mesmo. Então, quem tem sangue A pode doar para uma pessoa também com quem tem sangue A. E quem tem sangue A também pode doar para quem tem sangue AB. Quem tem sangue tipo B pode doar também para uma pessoa com tipo sanguíneo B e pode doar para quem tem tipo sanguíneo AB. Quem tem sangue O pode doar para também quem tem sangue O, mas pode doar para quem tem sangue A, AB e B. Então, vocês percebam, o tipo sanguíneo O, ele doa para os 4 tipos de sangue, o O, o A, o AB e o B. Por causa disso, o tipo sanguíneo O é conhecido como doador universal, porque ele doa, né? Ele pode doar, ele pode repassar o seu tipo sanguíneo para todos os tipos de sangue, tanto o A quanto o B, o AB e o O. Já o AB, ele pode somente doar para quem tem sangue AB, tá? Quem tem sangue AB só doa para quem tem sangue AB, não doa mais para nenhum tipo de sangue. Porém, ele pode receber de todos os tipos sanguíneos. Ele recebe tanto do AB, como a gente já falou, quanto recebe do A, quanto recebe do O, quanto recebe do B. Por ele receber o tipo de sangue dos 4 tipos possíveis, A, B, AB e O, receber, ele é conhecido como tipo de sangue receptor universal. Depois que a gente entende isso, a gente consegue perceber como se dá a tipagem sanguínea, que é para a gente identificar que tipo de sangue a gente tem, né? Esse exame se chama tipagem sanguínea, ok? E como é que isso se dá? Primeiro, a gente pega, né, a pessoa que a gente quer saber qual é o tipo de sangue e fura o dedo dela, e fura e coloca algumas gotas de sangue de um lado e algumas gotas de sangue do outro. Depois que a gente faz isso, a gente adiciona 2 tipos de soro, né? Um soro chamado anti-A e um outro soro chamado anti-B. E verifica, quando a gente adiciona, onde vai haver a coagulação, onde vai haver a aglutinação. Se eu coloco o soro anti-A e ele coagula, significa que a hemácia dessa pessoa tem um aglutinogênio do tipo A. Mas se não coagulou para B, não tem para B. Logo, o tipo sanguíneo dessa pessoa é A. Fazendo a mesma coisa com uma segunda pessoa e observando que quando eu coloquei o soro anti-A não aglutinou, mas aglutinou com sangue anti-B, significa que o tipo sanguíneo dessa pessoa é B, porque esse soro anti-B encontrou aglutinogênio do tipo B e quem tem aglutinogênio do tipo B tem sangue tipo B. Numa terceira pessoa, se aglutinou tanto com soro anti-A como anti-B, ela tem os 2 tipos de aglutinogênio, logo o tipo sanguíneo dela é do tipo AB. Se eu colocar uma quarta pessoa, fazer a mesma coisa e não aglutinar nem com soro anti-A nem com soro anti-B, o tipo sanguíneo dessa pessoa é tipo O. E com relação aos genes que determinam esses tipos sanguíneos que a gente conheceu, lembrando que o tipo sanguíneo é o nosso fenótipo, é a nossa característica, certo? Que pode ser do tipo A, B, AB e O. A genética que determina o sistema sanguíneo, ela é conhecida como alelos múltiplos, porque ela envolve 3 tipos de alelos diferentes, que a gente vai conhecer como isão A, isão B e isinho. Quem tem sangue tipo A tem no seu genótipo, pode ter o seu genótipo do tipo isão A ou isão A isinho. Quem tem o tipo sanguíneo B tem o genótipo do tipo isão B ou isão B isinho. AB, isão A, isão B. E o O, isinho, isinho. E o que isso quer dizer?
quando o seu tipo sanguíneo é A ou B, você pode ter tanto um genótipo homozigoto, como é o caso do isão A, isão A, isão B, isão B, homozigoto ou puro, como pode ter um genótipo heterozigoto, tá? Ou híbrido, porque é formado por dois alelos diferentes, isão A izinho ou isão B izinho. Se o tipo sanguíneo da pessoa é AB, isão A e isão B, isso daqui significa que esses alelos têm uma relação de codominância, porque os genes isão A e isão B, ambos vão se manifestar, ambos vão se expressar e vão determinar os aglutinogênios do tipo A e B. Já se o tipo sanguíneo da pessoa é do tipo O, determinado pelo genótipo izinho, izinho, significa que esse I é recessivo em relação ao isão A e ao isão B, né? Como a gente vê aqui. E o que é que isso determina? Comparando esses três alelos, o que é que a gente observa? Que isão A é igual a isão B. Não existe relação de dominância entre eles dois. Se não existe relação de dominância, os dois são iguais, a gente diz que isso é uma relação de codominância. Porém, quando estão com o alelo izinho, como a gente vê aqui, o isão A é dominante, maior que, domina sobre o izinho, e o isão B também é um gene dominante em relação ao izinho, maior que. E aí eu trago, baseado nisso, um exercício, né, para a gente determinar qual é o tipo sanguíneo dessas 4 pessoas aqui, ó, desses 4 indivíduos. Vamos lá. Peguei Pedro, né, coloquei numa plaquinha lá o sangue de Pedro em 2 porções, como a gente viu no slide anterior. Coloquei o soro anti-A, coloquei o soro anti-B. O anti-A, quando eu coloquei no sangue de Pedro, ele coagulou, ó, aglutinou, deu positivo. E quando eu coloquei o anti-B também. Se os dois coagularam, qual é o tipo sanguíneo de Pedro? AB, né? Deu positivo para anti-A, A. Deu positivo para anti-B, B. Tipo sanguíneo AB. E o de Maria? Coloquei o anti-A positivo, então ela tem sangue tipo A. Deu negativo para anti-B, não tem nada de B, então é somente sangue A. Ó. Positivo para anti-A, sangue A. Em João, coloquei o anti-A, deu negativo, não tem nada de aglutinogênio do tipo A no sangue de João. Quando eu coloquei o anti-B, deu positivo. Se é positivo para anti-B, significa que o tipo de sangue de João é B. Em Alice, deu negativo tanto para o anti-A quanto para o anti-B. Se não tem nada de aglutinogênio A nem B, qual é o tipo sanguíneo de Alice? O. E trago um último exercício, né, da genética do sistema sanguíneo humano, que diz o seguinte: um homem com tipo sanguíneo O casa-se com uma mulher com tipo sanguíneo AB. Qual a probabilidade desse casal ter um filho com tipo sanguíneo B? Vamos lá resolver. Ó, se esse homem tem tipo sanguíneo O, significa que os genes dele são izinho, izinho. A mulher AB, os genes dela, isão A, isão B. Cruzando a mulher, isão A, isão B, com o homem, izinho, izinho, vamos lá determinar quais são as possibilidades de genótipos dos filhos que eles podem ter. Isão A com izinho, eu tenho isão A, izinho. Isão A com izinho, eu tenho isão A, izinho. Isão B com izinho, eu tenho isão B, izinho. Isão B, izinho, eu tenho isão B, izinho. Então, quais são os tipos sanguíneos possíveis nos filhos desse casal? Isão Azinho, isão Azinho, qual é o tipo sanguíneo? A. Logo, se metade da possibilidade de filhos tem o tipo sanguíneo A, significa que 50% de chance desse casal ter um filho com tipo sanguíneo A. Mas a pergunta quer saber filho com tipo sanguíneo B. Se eu tenho 2 de isão B, izinho, que representa o tipo sanguíneo B, também equivale a 50%. Logo, a probabilidade desse casal ter um filho com tipo sanguíneo B é de 50%. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido a minha explicação
Desejo bons estudos para vocês e até a próxima.